nós vamos entender de uma forma resumida e prática o que é hipertensão pulmonar. Nós sempre ouvimos falar, tanto na prática clínica quanto no nosso cotidiano, sobre a hipertensão arterial sistêmica, a RAS, que é a hipertensão, o aumento da pressão que ocorre nessa circulação aqui, a circulação sistêmica ou grande circulação. Mas nós também temos uma hipertensão que pode acometer a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, essa região aqui. E existem vários mecanismos para isso. Quando nós temos um aumento da pressão nas artérias pulmonares, nessa pequena circulação, nós chamamos de hipertensão pulmonar. Agora que nós entendemos o que é hipertensão pulmonar, nós precisamos de uma definição. A partir de quando nós vamos chamar o aumento da pressão de hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar é definida pelo aumento da pressão arterial pulmonar média maior do que 25 mm de mercúrio em repouso, ou maior que 30 mm de mercúrio durante o exercício, aferido por cateterismo direto. Então, esse é o exame que nós podemos realizar para aferir essa pressão arterial pulmonar média, e ela tem que ser maior do que 25 mm de mercúrio em repouso para ser definida como hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar tem algumas classificações, mas antes de mostrar a tabela com as classificações, gostaria que vocês observassem isso. Nós vamos dar um zoom naquela última foto, Vocês podem observar que aqui, o ventrículo direito vai ejetar o sangue pela artéria pulmonar. Essa artéria vai se ramificar nos capilares, que vão confluir para a formação das veias pulmonares. Pois bem, você observa que a hipertensão pulmonar ela pode ser causada tanto por um problema aqui na artéria pulmonar, quanto aqui nas veias pulmonares, Afinal, aqui na artéria pulmonar nós podemos ter um aumento da resistência vascular, nós podemos ter um aumento de volume e nós também podemos ter um aumento da pressão do sistema venoso que vai recair sobre a pequena circulação. Então, quando o aumento da pressão se dá por uma alteração na própria artéria pulmonar antes da ramificação dos capilares, nós chamamos isso de pré-capilar. Já se o aumento da pressão se dá por uma pressão reversa do sistema venoso que nós encontramos aqui, aí será uma hipertensão pulmonar pós-capilar. Mas como nós podemos definir em valores qual hipertensão é pré-capilar ou pós-capilar? Então, quando nós fazemos o cateterismo direto, nós temos dois parâmetros: a pressão arterial pulmonar média e a pressão de oclusão capilar pulmonar. Então, se a pressão arterial pulmonar média for maior que 20 e a pressão de oclusão capilar pulmonar for menor ou igual a 15, aí nós vemos que o componente que mais contribui para a pressão arterial pulmonar é o componente pré-capilar. Então, nós definiremos essa hipertensão como pré-capilar. Lembrando também que a hipertensão pulmonar pode ser pós-capilar isolada, que é quando a pressão arterial pulmonar é maior do que 20 mm de mercúrio e a pressão de oclusão capilar pulmonar é maior que 15. Ou ela pode ser combinada, que é quando a pressão arterial pulmonar é maior que 20 e a pressão de oclusão capilar é maior do que 15 também. Como eu falei no início do vídeo, existem vários mecanismos por trás da hipertensão pulmonar, com base principalmente no mecanismo fisiopatológico e também na apresentação clínica, características hemodinâmicas e abordagem terapêutica. A hipertensão pulmonar foi dividida em cinco grupos clínicos. O grupo 1, que é o grupo em que há hipertensão arterial pulmonar.
Nesse grupo aqui sempre vai ser pré-capilar, certo? O único caso em que a gente chama a hipertensão arterial pulmonar de hipertensão arterial, né? Porque ela é causada realmente por um acometimento das próprias artérias, né? Então, nós não podemos chamar a hipertensão pulmonar de hipertensão arterial pulmonar, apenas quando, de fato, o paciente faz parte do grupo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar propriamente dita. O grupo 2 é a hipertensão pulmonar devido à doença cardíaca esquerda, né? O ventrículo esquerdo não consegue ejetar o sangue adequadamente e vai acabar causando um acúmulo de forma retrógrada que vai sobrecarregar o sistema nervoso e aumentar a pressão na pequena circulação. O grupo 3, que são doenças do próprio parênquima, né, devido à doença pulmonar ou hipóxia, que também aumenta a vasoconstrição e a resistência vascular. O grupo 4, que é a hipertensão pulmonar devido à obstrução de artérias pulmonares, e aí entra, por exemplo, a questão dos trombos que podem acontecer, causando uma obstrução mecânica. Esse é o grupo 4. E o grupo 5, que é a miscelânea, pode ser chamado de miscelânea, que são outros mecanismos, são mecanismos multifatoriais ou não totalmente esclarecidos.